Bom, tenho aqui um pedaço de madeira reciclada, essas madeiras que vão para o lixo, que são restos de móveis, né? Ó, você vê que aqui está com os buraquinhos do parafuso, então vamos papietar para poder trabalhar em cima desse pedaço de madeira. Bom, primeiro vamos passar a cola branca, PVA, extra forte. Pode usar uma trincha para ir mais rápido. Espalha, não precisa passar por toda a parte, passa por certa parte e já começa a colocar os pedaços de papel de pão, que é o que eu vou trabalhar hoje aqui, mais um papel reciclado também. Mas se você tiver outro papel, pode ser jornal, outro papel que você quiser trabalhar, tudo bem. E aí você pode ir passando a cola por cima também e pode passar 2 camadas de papel ou uma só também vai dar certo, não precisa passar 2 camadas, mas se quiser tudo bem, não tem problema. E nós vamos pintar e não vai craquelar a tinta, porque tem gente com dúvida perguntando para mim, não se preocupe. Bom, aqui eu já papietei, o papel de pão já secou. E eu vou trabalhar alguns detalhes com a tira de papel também. Já cortei ali, tem bastante pedaço de tira. Mas antes eu vou medir o centro para poder colocar o pendurador, que vai ser também com material reciclado, que é o lacre de latinha. E nós vamos medir o centro e colocar agora. Aqui eu meço, deu exatamente 30 centímetros. E eu venho aqui onde está 15 centímetros, que é a metade, faço uma marcação. E agora eu vou perfurar. Então, eu vou colocar primeiro o lacre da latinha, depois a arruela, que é essa pecinha aqui redondinha, e por último o parafuso. E aí, como a chave é Phillips, então ela encaixa direitinho aqui nesse parafuso, e eu vou pressionando para baixo, fazendo força, eu encaixo aqui direitinho e vou pressionando, forçando para baixo, para poder perfurar essa madeira, até entrar totalmente este parafuso e ficar bem fixo, bem preso. Aqui eu coloco um pouco de cola no dedo, pego a tira de papel, passo um pouco sobre ela e vou torcendo. Aqui, se rasgar, não tem problema, você coloca uma sobre a outra e vai torcendo. Depois que vai torcendo, ela já não rasga mais. E aí vai formando o relevo que eu quero trabalhar. Vejam só, é só enrolando com o dedo. Muito bem. Assim eu vou fazer para poder trabalhar todo o desenho do relevo. E depois que tiver pronto, aí eu vou colocar sobre o quadro. Se tiver um pedaço grande, eu posso cortar com a tesoura e ver o tamanho que eu quero e vou aproveitando os pedaços que eu tenho trabalhado. Então, aqui dá para formar qualquer tipo de desenho que você quiser trabalhar, com esse relevo dessa forma. Se você estiver trabalhando com jornal, aí você faz outro procedimento, fazendo os canudinhos com jornal. Aí já não dá para fazer assim torcendo. Aí já tem que pegar um palito, enrolar a pontinha, fazer outro procedimento. Porque o jornal ele rasga se for fazer desse jeito. E o papel de pão ele já é mais firme. Às vezes ele rasga só no comecinho, mas depois que enrola ele já não rasga mais. E aí ele fica bem fixo e dá para trabalhar normalmente fazendo qualquer tipo de desenho. Aqui eu já começo a colocar esse círculo para ser o miolo da flor e vou trabalhar as pétalas e vou trabalhar ramos, raminhos e folhinhas. Então são desenhos simples que eu vou trabalhar aqui, ó. Para pétala é só juntar uma ponta com a outra
E aí eu vou colocando várias, uma do lado da outra. Bom, essa técnica eu desenvolvi já faz algum tempo e eu fiz várias paisagens, animais e deu super certo. Depois que pinta, pode passar verniz e fica ótimo o trabalho. Então, espero que vocês aproveitem a ideia que eu tenho desenvolvido. Aqui dá para perceber as folhas, né? Então as pétalas são feitas do mesmo jeito e a folha é colada ao contrário. Então a pontinha fica para fora, você pode abrir mais, deixar mais cheinha a folhinha. E os raminhos você deixa ele meio tortinho, se for fazer mais ou menos nessa ideia aqui. Então é super simples de fazer, não tem segredo nenhum. Agora, se quiser desenhar algo mais difícil, é só você fazer o risco do desenho no quadro e trabalhar por cima do risco. Aqui a gente já vai começar a trabalhar a pintura. Pode utilizar tinta para tecido, tinta PVA para artesanato, tinta acrílica, tinta de sua preferência. Depois é só impermeabilizar passando verniz. Se quiser impermeabilizar com a cola PVA também pode, não craquela a tinta. O efeito aqui do papel vai ser enrugado de acordo com o efeito do papel. Mas não tem problema nenhum, já fiz vários trabalhos e passaram-se muito tempo e nenhum deles craquelou. Então, esclarecendo a dúvida de Maria Estela, né, que perguntou várias vezes, então não craquela, só no vidro que vai craquelar, que é na técnica de garrafa decorada, é outra história. Aqui não tem esse tipo de problema. Aqui passando marronzinho também na parte de cima, onde tem o contorno do relevo, então fica interessante trabalhar. Se quiser passar com um pincel, dá para passar com ele deitado. E pode também utilizar o dedo para poder passar, que também fica fácil, porque é mais fácil passar agora para deixar a parte de dentro livre, para depois a gente pintar a parte de dentro. Então, se borrar um pouquinho, não tem problema, porque vai pintar a parte de dentro, vai terminar disfarçando o borradinho. Mas depois que pinta a parte de dentro para fazer essa parte por fora, aí a chance de borrar a parte de dentro é maior. Então, é melhor fazer logo essa parte primeiro. Aqui eu vou usar tinta acrílica para a tela, também é outra opção de tinta que você pode utilizar. E aqui é o amarelo ocre e eu vou colocar um pouquinho também para poder dar uma claridade aqui nessa cor do marronzinho. Vou misturando também e já já eu vou colocar o caramelo, tinta para tecido. E assim você vai utilizando as tintas que você tem, ou tinta para tecido, tinta PVA, tinta acrílica para artesanato, ou tinta acrílica para tela, tanto faz. Então, as tintas que você tiver, você vai trabalhando. E se quiser, pode ir colocando também com o dedo, conforme eu estou fazendo aqui, aplicando, misturando, ou usar o pincel que tem a numeração baixa, um pincel chato, número 10, fica bom para utilizar, para poder passar nos cantinhos dos detalhes, aqui como estou fazendo agora. Fica mais adequado para poder preencher direitinho todo o trabalho. Trabalhando aqui a cor caramelo, conforme eu disse, e aí eu vou alternando, vou usando o caramelo, o amarelo, o ocre e o marrom também para fazer algumas manchas e deixar bem trabalhada essa parte desse lado. Então eu vou utilizando essas três cores e fazendo as manchas. Aí fica a seu critério de fazer a cor que você quiser trabalhar, pode utilizar cores de sua preferência ou outro tipo de técnica de pintura. Por exemplo, uma técnica que é muito utilizada no artesanato, que é pintar todo de marrom ou preto e depois passar o dourado.
né? Então é uma técnica bastante conhecida. Se você quiser, vai ficar muito bonito. Aí vai de cada um, né? Se quiser fazer algo assim bem diferente, aí você usa a criatividade, faz algo de acordo com o que você deseja, ou faz técnicas comuns, que também vai ficar bem interessante.